Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumani Entrevista. Vocação sacerdotal. Padre é um título atribuído pela Igreja ao ministro religioso responsável por pregar a palavra de Deus aos cristãos e está presente em toda a ordem de igrejas da religião católica. Ao tomar a decisão de se tornar padre, o homem precisa estar à altura de certos requisitos. Precisa ter mais de 25 anos, ser solteiro, precisa ter feito 8 anos de seminário ou cursado teologia e, na maioria das vezes, também filosofia. E, claro, precisa ter sido ordenado diácono. O padre é um presente de Deus à Igreja. Ele foi escolhido entre os homens, longamente preparado para assumir uma delicada e importante missão, e enviado aos homens para garantir a presença de Jesus no mundo. Em maio de 2007, o site do Vaticano afirmava que havia cerca de 406.411 sacerdotes que servem a Igreja em todo o mundo. Para falarmos um pouco sobre o sacerdócio, a Semana Santa e a Festa do Divino, estamos recebendo hoje o padre Vladimir Ferreira Coelho, pároco da Catedral do Divino Espírito Santo de Caraguatatuba. Padre, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, César. Eu que agradeço o carinho do convite, dessa entrevista. E para mim é uma alegria, uma gratidão ter te conhecido e também a Caraguá TV, que já está sendo aí um canal muito procurado na cidade. Muito obrigado. Padre, sempre no primeiro bloco a gente explora um pouco a vida da pessoa. O senhor é natural de onde? Então, eu sou nascido em Guaxupé, Minas Gerais, e no ano de 1983, minha família é toda de lá, e hoje eles residem ali em Arceburgo, Guaranésia, Mococa, já no estado de São Paulo. Bem na divisa, né? Bem na divisa, Minas com São Paulo. Da onde surge a vocação de ser padre? Desde criança eu acompanho a igreja com minha família. Os meus avós sempre foram muito devotos de folias de reis. E através de missões de padres redentoristas e padres diocesanos da minha cidade de origem, eu acabei me interessando pela igreja. E ali, através dos paramentos, as roupas dos padres, a forma com que os padres celebravam as missas, o contato com as crianças, isso foi me impulsionando, me animando, e eu acabei entrando em contato e os padres foram, então, me acompanhando nesse entusiasmo vocacional. O senhor fez seminário onde? Eu fiz seminário, comecei em Guaxupé, a filosofia, depois eu fui para Pouso Alegre. De lá eu fui para o seminário agostiniano, em Bragança Paulista. Depois de Bragança, eu estudei em São Paulo, no ITESP, Instituto Teológico de São Paulo, e terminei em Taubaté, já na Diocese de Caraguatatuba, os 4 anos de teologia, na Faculdade Deoniana. Então eu fiz filosofia, nos 3 primeiros anos de seminário, e também fiz licenciatura em História, que na época foi um pedido do bispo de Guaxupé. Foi bem cansativo, mas depois a gente vê como que isso ajuda na formação. E depois teologia, terminei em Taubaté. Total de anos? No total, com um ano de noviciado, foram 10 anos de estudos. Isso. Filosofia, teologia, 1 ano de noviciado e 1 ano de estágio pastoral. O senhor é uma pessoa muito carismática, a gente percebe inclusive pelo seu convívio com os párocos, com o pessoal da igreja em geral. E eu faço a pergunta, o senhor se sente feliz? Eu me sinto feliz. Realizado? Realizado. Eu acho que o padre ele tem que se sentir feliz e realizado para suprir as carências e as necessidades que a vida nos impõe. Se a gente não é feliz no que faz, a gente começa a buscar subterfúgios, E quanto mais se busca, muitas vezes se frustra. Então, faz bem a gente ser feliz naquilo que escolhe ser, para não frustrar nem a gente, nem as pessoas que esperam algo de nós, A sua primeira paróquia foi aqui no Massaguaçu? Então, eu fiquei vigário em Ubatuba, na paróquia Imaculada Conceição, no Periquiaçu. Depois o bispo me pediu para assumir a paróquia Nossa Senhora da Visitação, no Massaguaçu. Lá eu fiquei por 3 anos. Depois veio a necessidade de assumir como cura da catedral
E aí eu venho então para o Indaiá, para assumir a Catedral Diocesana, que também já agora fazem 3 anos que eu já estou aí. Peguei esse tempo de pandemia, né? Não consegui fazer nenhuma festa do Divino, agora que nós vamos fazer a festa do Divino. Então eu estou aí agora no Indaiá como cura da catedral e também vigário-geral da diocese, né? Por escolha do nosso bispo também. Massaguaçu é um bairro mais afastado, acho que um bairro mais afastado da cidade. Na verdade é a praia, né, de Massaguaçu, ali onde a Cocanha, Massaguaçu, pega desde o Getuba até a Tabatinga, a paróquia do Massaguaçu, né? São várias comunidades e uma extensão longa também, né, do Getuba até a Tabatinga. As maiores demandas daquela região. Acho que são iguais as demandas em todos os lugares. Isso, né? Aqui nós temos então a cultura da pesca, as pessoas o turismo, né? Cada final de semana são pessoas diferentes. E é claro, os paroquianos do lugar que assumem os trabalhos. Muitos caiçaras, mas muitos também que vêm de outros lugares. Mineiros, baianos, paranaenses. É uma miscigenação cultural, né? O litoral norte. Tem bastante mineiro aqui, né? Tem bastante mineiro. Inclusive o padre mineiro, né? Padre mineiro. O ex-prefeito, o pai do atual prefeito, sim, mineiro também, Aguilar, né? O Aguilar é mineiro também. O Aguilar também é mineiro, é verdade. Toda vez que fizeram festa do peão aqui, sempre foi lotado o público. Realmente o pessoal gosta bastante. É muito bom, eu também gosto. Gosto de festa, gosto de quermesse, gosto de rodeio, música sertaneja raiz. Administrar uma paróquia lá no Massaguaçu e administrar a catedral aqui do Divino Espírito Santo é uma diferença muito grande, não é? Tem uma diferença, sim. Se for olhar na ótica do povo, o povo é igual, né? O povo de Deus sempre é igual, espera o carinho de nós, espera também a administração e o contato do padre. Mas a catedral é maior, né? Existe um fluxo de turistas diferentes do que lá no Massaguaçu. E como é a mãe da diocese, a catedral, então acaba sendo que um lugar deve ser exemplo. Ali é a igreja do bispo, né? Então o padre tem que estar mais ali presente, as satisfações parece que são maiores. Existe assim algo diferente, sim. Parece que é mais exigente do que a outra paróquia. Eu diria que para administrar uma catedral é a mesma coisa que administrar uma empresa, porque você tem... É uma grande empresa. Uma grande empresa. Muitos funcionários, né? Nas matérias que o senhor estudou, não tinha administração, né? Da onde vem essa experiência? Na verdade, cursos que a gente faz, curso livre de administração, e também existe na teologia a administração paroquial. É uma aula da teologia, é uma matéria, uma disciplina. Perfeito. Então isso colabora muito, né? Mas é claro, a administração a gente também tem que procurar um pouco saber mais, porque hoje envolve muita coisa. A administração paroquial, ela requer questão pastoral também, não só econômica, financeira. Então isso a gente tem que buscar além, né? A gente não pode estacionar no estudo que a gente tem. Eu acompanhei a sua live ontem da preparação para a Festa do Divino, né? E eu observei que o senhor tem o apoio maciço dos seus, eu não sei como chama, paroquianos, né? Sim. Isso acontecia no Massaguaçu também? Também. É a mesma coisa. Eu sou muito grato à paróquia do Massaguaçu. Eu brinco que é o primeiro amor, né, do padre, é a primeira paróquia que a gente, né? Então eu sempre tive muito apoio, sempre me ajudaram muito. E as pessoas esperam do padre e o padre espera das pessoas, dos fiéis. Eu acho que é uma troca de carinho, né, e de confiança. E de fato, ali na catedral tem uma equipe de festeiros, né, são 6 casais, mais um casal de amigos que estão ajudando como festeiros. Então são várias pessoas ali. Essa é a 20ª... É a 31ª festa. 31 anos de festa do Divino. Com 2 perdidos da pandemia. Com 2 perdidos da pandemia. Que teve também, mas foi de forma diferente. O senhor chegou aqui, 1 ano depois veio a pandemia. São 3 anos, 2 de pandemia, né? Isso. Como é que foi esse período da pandemia? O período da pandemia eu acho que foi igual para todos, porque igrejas fechadas, a catedral daquele tamanho, né, grandiosa, e a gente tendo que celebrar através das transmissões. Através disso nós até aprendemos um pouco mais a respeito, né, dessa arte da transmissão, da televisão, né?
E é muito difícil, porque o padre sem o povo, ele é vazio, ele não existe. A religião cristã, o cristianismo, ele não existe se não estiver em comunidade. Não existe a possibilidade de ter cristianismo fora da comunidade. Não existe missa assistida, transmitida apenas. Tem que estar em comunidade, né? A importância da transmissão é para aqueles que não têm acesso à igreja, os doentes, os enfermos, ou por algum motivo queira acompanhar depois em casa. Mas a pandemia nos tirou essa proximidade, né? Essa convivência. Então foi um momento muito difícil para todos nós padres. E a volta agora está sendo forte. A volta está sendo forte. As pessoas estão procurando muito. A Semana Santa, inclusive, nos surpreendeu, né? É muita procura mesmo. As pessoas voltaram bem para a igreja. É claro que sempre tem um ou outro que ainda não apareceu, né? Eu até brinco, né? Cadê você que na pandemia dizia, que vergonha, onde se viu fechar a igreja? Está errado fechar a igreja. Até hoje não apareceu na igreja. Existem aqueles, né? Com toda certeza. Eu brinco, né? Tem de fato pessoas assim. Mas a grande maioria não abandonou a igreja, ajudou a igreja a se sustentar. E agora estão presentes aí, a gente está percebendo. E a catedral cabe ali quase 1000 pessoas e as missas sempre cheias, né? Muito bonito perceber isso. Eu estive domingo acompanhando a primeira missa do bispo, né? A missa das 8, e me surpreendeu a quantidade de pessoas. Eu vi pessoas, inclusive, indo de cadeira de roda. Sim, né? Sim, cadeirantes, né? Famílias, isso que me chamou muito a atenção, com crianças novas, né? Sim. 10, 12 anos, pai e mãe acompanhando, realmente muito, e a participação de todos, né? Sim, muito a igreja, a comunidade, eu sempre falo isso, a comunidade ela é um misturado de possibilidades, né? Ali você reza, você se alegra, se entristece junto, você ouve a palavra de Deus, você comunga, então ninguém pode se sentir sozinho dentro de uma igreja, né? É família. Se você se sente sozinho é porque alguma coisa está acontecendo com você em relação a alguém. Mas a igreja, você precisa se sentir família, né? Se sentir acolhido, estar sempre perto das pessoas que você conhece, deixar-se conhecer e fazer comunidade. É muito bom. E aqueles que vão é porque já aprenderam a importância disso, né? Com toda certeza. Vamos falar um pouquinho de igreja ainda. Nós sabemos que dentro da igreja, como dentro de todas as comunidades, você tem aquelas pessoas mais conservadoras e aquelas mais progressistas. Eu tive contato com alguns padres no meu passado e eu me lembro bastante desse conflito. Como é que é isso hoje? Existe aquela linha mais dura, mais tradicional ainda e às vezes se contrapondo aos mais jovens com o senhor que vem com novas ideias, com novas propostas? Existe, porque as formações elas mudam, né? A pedagogia, a forma de pregar a palavra de um para o outro modifica. Então, às vezes, tem essas divergências mesmo, mas a doutrina é a mesma, a igreja é a mesma. Mas existem, sim, dentro da própria igreja, movimentos e pastorais que pensam diferentes, né? Que buscam uma corrente mais tradicionalista. Por exemplo, as missas em latim, né? Como muitas pessoas gostam ainda e tal. E aquelas que já gostam das palmas, de levantar as mãos na missa, né? Então existem essas divergências, né? As pessoas vão mudando, né? Mas existe uma doutrina, uma regra a seguir, e a igreja tem essa uniformidade, mas na pluralidade. Então é preciso saber dialogar e saber respeitar as diferenças dentro de uma comunidade que é tão intensa e grande, extensa também. Olha o tamanho da igreja, né? Com toda certeza. Ela, acho que é ainda a maior igreja do mundo. É a maior igreja. Com certeza. Existe, assim, aí a igreja protestante que se prolifera e também o aumento, né, da busca pela igreja também protestante, mas a igreja católica continua sendo a hegemônica, né? Nesse sentido. O senhor acredita que o lado espiritual faz parte da saúde do ser humano? Faz parte da saúde. Inclusive, a falta de perdão acarreta doença, né? A espiritualidade, isso é cientificamente comprovado. A espiritualidade, ela colabora para o bom desenvolvimento do biológico, do corpo, da saúde física, mental. É muito importante, né? Perfeito. Padre, eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já.
Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com o padre Vladimir, pessoa carismática, muito simpática, que, confesso, me impressionou a primeira vez que eu o entrevistei, lá na catedral mesmo, né? Já tinha suas referências através da Leti, né? A Leti é sua fã número 1. A Leti é uma graça. É uma graça. Mas, padre, nós temos alguns temas que são assuntos até, de certa forma, polêmicos, né? Sim. E eu vou fazer... Não querendo deixá-lo numa situação ruim, mas perguntar a sua opinião. Contraceptivos. Sim. Então, os contraceptivos, a igreja, os documentos da igreja, a igreja sempre vai estar em defesa da vida, né? Agora, existe uma certa situação que precisa ser conversado, depende muito dos casos, né? Depende dos casos, das situações. E aí cada padre vai atender um caso de acordo com o que ele necessita, o que ele exige, né? Por exemplo, uma pessoa que está doente e que sabe que vai ter um problema sério se engravidar, vai correr risco de vida, tanto ela ou o bebê. Isso já é comprovado. Como é que se faz? É diferente de um caso de alguém que queira usar para poder sair aí fazendo a torta e a direita. Não é um caso igual ao outro. Então é preciso conversar, é preciso analisar. Eu falo que a questão do contraceptivo, a igreja tem uma voz única, não deve, né? É a favor da vida, não deve se privar, mas existem casos que precisam ser analisados com o padre local, com o pastor local, com o bispo local. Precisa ser analisado. Esses tempos atrás tinha uma menina que acho que foi estuprada, uma criança, não foi? Acho que saiu aí, Sim. De 10 anos, 11 anos, ela engravidou e corria risco. E tinha católicos na porta da delegacia ofendendo a menina de 10, 11 anos. Veja, que cabeça que tem uma menina de 10 anos, 11 anos, que estava grávida, e como que a gente vai contra uma situação daquela sem usar de misericórdia? Então, é um caso diferente. Então, são casos que precisam ser acompanhados. É como separação. As separações também, os divórcios, cada caso precisa ser acompanhado, né? A gente não pode colocar todos num balaio só. Mas é isso, a igreja tem uma regra a seguir. Se for para perguntar de modo geral, os contraceptivos, a igreja é contra. Existe um ou outro que a igreja ainda... que tem a questão da tabelinha, que se pode observar ali, né, que a igreja ainda aprova, né, mas no demais, como regra, a igreja é contra. Mas precisa perguntar e procurar atendimento para que você exponha a sua história, a sua situação para o padre. Outro tema que tem sido muito recorrente nessa discussão é com relação ao aborto. A resposta seria a mesma? Existem casos específicos, como o senhor citou agora de um estupro, né? Sim. Por exemplo, que justificaria? Pois é, nem todo. Porque, veja, existem casos de estupro que a menina, a jovem, ela quis tirar a criança e a igreja é contra. Por quê? Porque o tirar a criança, o abortar, causa mais situações difíceis psicologicamente para ela do que ela ter aquela criança. Isso também é comprovado. Então a igreja pede para esperar, deixar a criança nascer. Se acaso necessitar e não quiser ficar, entrega. Até essa menina ter essa criança e for entregar para a igreja, ela já não vai querer mais. Ela já vai assumir o papel de mãe. Porque se ela fizer isso, vai acarretar psicologicamente para ela situações piores do que o aborto. Por isso que Santa Teresa de Calcutá dizia, olha, você que está pensando em abortar, aconteceu um acidente, um estupro, é triste, tem que ter acompanhamento, tem que procurar o padre. Mas espera nascer, não faça isso com o seu corpo, não se mutile, porque o aborto também é uma mutilação. Sim. Espere, se lá na frente você tiver uma birra, uma situação que você não consiga encarar, traz para mim que eu cuido, entrega a criança para mim. A maioria delas não entregam. Pega amor, que é instinto materno, né?
Então o aborto continua, a igreja é contra, vai continuar sendo contra, por causa da integridade da própria pessoa e em defesa da vida, né? Não vale a pena o aborto, em nenhuma situação. Perfeito. Agora, é claro, se cientificamente existe um risco, a criança é nova, é muito novinha, e ali tem uma situação biológica, aí é um caso também a ver com a questão da medicina e com a igreja. Risco à saúde da mãe. Risco à saúde. Então tem toda uma situação que difere uma da outra, então né? A igreja não está fechada para esses pontos. Totalmente não. Precisa ser conversado. Precisa ver essas situações, né? E o ideal não por capricho ou por trauma. Isso não basta. Porque o trauma é pior do aborto. Mas existem essas situações, como essa menina, por exemplo, de 10 anos, né? Não tinha nada formado ainda nela ali. Então existia toda uma situação difícil que foi ter que ser conversado com o arcebispo, e aí católicos na frente ali da cadeia, do hospital com o terço, chamando a menina de palavras obscenas, né? Eu achei aquilo muito grave, sabe? Mas é claro, a gente defende sim a vida, nós somos contra o aborto, mas a gente não pode esquecer a integridade da pessoa. Então precisa ser conversado e acompanhado pela igreja. O senhor, como pastor de um rebanho grande, né, que é a catedral, todos os que frequentam a catedral, o senhor tem tempo hábil de poder atender todos que se o procurarem? Olha, normalmente sim e não. Não, porque não é fácil. Não é fácil, tem muita procura, né? Então nós temos os horários de atendimento lá, né? Na parte da manhã e na parte da tarde. E aí tem dias, agora à tarde mesmo eu estava saindo para entrevista, né? Aí chegou um diácono, eu disse, olha, eu tenho horário, e aí eu preciso ir, né? Aí remarcou para amanhã. Então a agenda às vezes é apertada. Outro assunto polêmico, né? É o celibato. O que o senhor me diz sobre o celibato? Então, o celibato é uma escolha de amor, né? Porque na verdade todos nós que vamos para o seminário, nós já sabemos isso. Então nós temos aí, eu tive 10 anos para poder pensar bem, né? E existem outras formas de evangelizar, né? É claro que se tem aí um discurso de que em breve a igreja vai liberar, não acho que vá liberar. Até porque para mexer na questão do celibato vai ter que mexer em várias situações difíceis de mexer, como a confissão, o sigilo de confissão, né? Por exemplo, o padre é casado. O casamento exige uma fidelidade exclusiva, né? E ali é uma só carne, então não há segredos entre o marido e a mulher, ou pelo menos não deveria ter. Então como que o padre vai atender uma confissão de uma moça muito bonita e não vai contar para a esposa o que ela contou dentro de um quarto para o padre? Então você está vendo como é que vai ferindo outras questões, né? A gente olha por outro lado também, já é uma dificuldade muito grande de lidar com as pessoas, às vezes, dentro da igreja, com as situações de... O padre, ele é mantido pela sociedade, pelos paroquianos. Então, às vezes, a pessoa, ela tira o dinheiro do filho para pagar o dízimo, para devolver o dízimo, para dar na coleta, e o filho dela estuda em escola pública. O padre, será que ele vai querer colocar o filho dele numa escola particular? Sendo que os fiéis doam o dízimo e os filhos dos fiéis estão em escola pública. Está vendo como que vai gerando uma série de situações difíceis, né? Por outro lado, eu vou contrapô-lo. A gente sabe que uma das melhores formas de se aprender é vivendo um fato, né? O senhor tem muitas vezes que aconselhar casais, sem nunca ter tido a oportunidade de vivenciar aquilo. Como é que se faz? É que nós atendemos muitos casais. Eu brinco assim, a gente não casa, mas a gente sabe mais do que eles próprios. Porque nós damos respostas para aquilo que eles não conseguem encontrar. É muito interessante, é como as irmãs do Carmelo, né? As irmãs do Carmelo, elas não saem de lá, elas são enclausuradas. Mas elas são as irmãs mais vividas que eu já conheci. Elas sabem tudo da vida dos casais, porque a gente atende muito, né? Existem situações que eu até brinco, né? Igual um mecânico quando vai levar o carro para arrumar. Chega lá no mecânico, o mecânico só de você dar a partida, ele ouve, já sabe qual é o problema, porque a experiência, a sensibilidade da profissão. Não que o padre seja, mas a sensibilidade a gente acaba adquirindo. Então a pessoa chega, só de você olhar a áurea, a pupila dos olhos,
o jeito que ela vai falando, um pouco do que ela conta, é um pouco daquilo que o psicólogo também tem, né, esse dom. A gente já dá o diagnóstico, a gente até consegue, através inclusive da psicologia sistêmica para casais, que é muito importante, é um curso também que eu fiz, você consegue ali encontrar o que é que está travando a situação do casal. Então é aquilo, a gente não casa, mas a gente envolve muito, então a gente consegue ajudar. Né? Então houve um preparo para isso. Há um preparo, sempre um preparo. Agora, é claro, existem situações que a igreja fala de padres casados, como na Amazônia. Né? Esse assunto ainda está borbulhando aí no Vaticano, entre o Colégio dos Cardeais. Mas não acredito que vá acontecer, pelo menos por enquanto não. Porque há essas situações complexas, né? Sim. E também o padre, ele é livre nesse sentido, né? O padre, ele não é padre na hora da missa, ele é padre 24 horas. Ele tem que estar para isso, e ele já foi formado para isso. Né? No documento Pastores da Vovobis, Dar-vos-ei pastores, segundo meu coração, o padre, ele é sempre padre, então ele não tem hora, de madrugada vai na Santa Casa, ele chega, ele tem que atender, é o tempo para o povo. Então acaba sendo assim, né? Não tem sábado, domingo nem feriado. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque não é profissão, é vocação. Você faz de bom grado, não me faz peso estar padre, ser padre. O senhor se considera um conservador ou um progressista? Eu sou meia-meia. Meia-meia. Esses dias a gente tem um programa na Diocese que fala cristão Nutella e cristão raiz. Né? Eu acho que eu sou um pouco raiz e um pouco Nutella. Porque eu gosto das missas animadas, com palmas, eu gosto também das procissões, das músicas em latim. Eu acho que todo padre tem que saber equilibrar. Porque as pastorais da igreja, os movimentos, eles são diversos. Né? Cada um gosta de uma forma de rezar. Então você não pode pender para um lado e deixar o outro. Esse lado é melhor do que o outro. Não, os dois lados rezam e das duas formas é isso mesmo. Acho que cada um tem o seu jeito. O das palmas que o senhor fala seria aquele movimento carismático? Existe o movimento carismático, mas hoje não só mais. Até porque tem uma grande corrente da renovação carismática que não gostam mais das palmas. Já mudaram também. Então, seria assim, né? Os padres mais animados, que cantam e batem palma, os carismáticos, os padres mais conservadores, aqueles que, por exemplo, os cristãos que vão um pouco para o lado do padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é um padre que é mais... Então, a igreja ela tem uma pedagogia muito diversa hoje, né? É como eu disse, a doutrina continua a mesma, não muda, a palavra de Deus ela não muda, as regras também não, mas existe a forma de passar, a forma de transmitir. E isso a gente tem a liberdade. Depois do Concílio Vaticano II, se facilitou muito isso, né? Se facilitou. A igreja abriu as portas e deixou com que a gente pudesse usar da enculturação, cada lugar, das músicas, as palmas, a cultura do corpo, tem toda essa questão, que os conservadores não gostam muito. O próprio Papa atual é mais progressista do que conservador. É mais progressista. Né? O Papa Bento, o Papa Emérito, era mais conservador. Mais conservador, com certeza. Agora vamos ver qual vem, né? Das próximas vezes aí. Outro assunto polêmico, né, que é histórico, é a relação da igreja com a maçonaria. Sim. Maçonaria não é religião, e houve um período em que as duas estiveram bastante ligadas. Sim. Né? Qual a sua posição com relação à maçonaria? O problema da igreja com a maçonaria é histórico, é sentimento humano. Na verdade, a maçonaria, os cavaleiros templários, tem todo um histórico. Eles têm um rito, têm vestes, têm paramentos, têm sinais, símbolos, que na época em que começou tudo isso, tudo para a igreja era bruxaria e tudo era... E existem documentos mesmo da igreja, ferrenhos quanto à maçonaria. A maçonaria chegou a ser excomungada. Chegou a ser excomungada. Depois isso foi revisto. Foi revisto. Se teve assim ainda um processo meio que proibido de estar lidando junto com a maçonaria, mas a igreja particular, cada bispo tem um processo com isso, né? E aqui, pelo menos, como eu noto, é muito tranquilo. Eu tenho amigos maçons, eu vejo que frequentam a igreja, ajudam na festa, né? Existem padres e cristãos que olham ainda com olhos assim, porque seguem os documentos, aqueles documentos e aquela imagem que se tem.
A gente, como entende um pouco de história, a gente tenta passar isso, falar, olha, isso é uma questão histórica de ciúmes, de processo de rivalidade, de poder, questões de terra, né? Questões financeiras, que não se pode ser trazido para hoje, é um anacronismo, né? É claro, tem os documentos da igreja, a gente tem que respeitar, mas hoje precisa ser revisto. A gente vai conversar com os bispos, os cardeais, existe uma nova forma de tratar esse assunto. Tem que ter um pouco de misericórdia e jeito de perceber. Porque senão a gente fica no conservadorismo e aí a gente não consegue observar aquilo que a igreja está revendo, né? Então, existe uma revisão quanto a isso. Então é preciso saber equilibrar, né? Até porque, como você mesmo diz, a maçonaria não é uma religião, né? O que acontece é que, como é uma associação fechada, e tudo que é segredo, na Idade Média, a igreja olhava como proibido. Claro. Né? Então, visões diferentes, acho que tem que saber lidar. Talvez a participação da maçonaria com o movimento iluminista talvez não pudesse ter chocado mais com a igreja? Também, isso, tem toda uma questão histórica. Né? E aí, o Papa Bento XVI até escreveu alguma coisa sobre isso, né? Antes de ficar emérito. Há alguns passos a ser dados e outros já estão estagnados, não se toca mais nesse assunto, né? Ficou mais no imaginário popular. Existe muito preconceito, né? Quando se fala que a maçonaria é a religião do bode, que tem o olho, né? Tem toda uma explicação, é o olho que tudo vê, o compasso, que é a questão de sermos todos iguais, de não ter diferença entre as pessoas, de todo mundo estar vivendo do bom, do melhor. Tem todo um sistema que quer igualdade, né? Os ideais da Revolução Francesa, né? Igualdade, sim, fraternidade, liberdade, que é ideal cristão. Exato. O que acontece é um preconceito que se criou e é difícil de acabar, né? É como olhar para alguém que tem um problema psicológico e falar, é demônio. É difícil lutar para que isso acabe. Mas a gente tem que aprender que não é assim. Né? Perfeito. Padre, eu vou pedir mais um minuto, que nós estamos com o tempo estourado, e a gente volta já. Tá certo. Caraguá TV, a primeira da cidade. Olá, estamos voltando para esse terceiro bloco com o Padre Vladimir, essa pessoa fantástica, na minha opinião, e não estou bajulando, não, estou sendo sincero. Nós sabemos que existem outras igrejas, e uma igreja que cresceu bastante recentemente foi os evangélicos, né? Eles são divididos, inclusive, em grupos neopentecostais, eu acho que eles falam, sim, né? Sim. E com certeza isso divide os fiéis. Como é que tem sido lidar com eles? E eles têm crescido muito, inclusive com representação política. Sim. Os evangélicos, a gente fala evangélicos, mas são protestantes, porque vão na defesa da reforma protestante de Lutero. Mas é aquilo, não são os luteranos, né, nem os calvinistas. A igreja evangélica se dividiu muito. Eu costumo dizer assim que uma igreja que tinha 200 membros, ela se dividiu em 4. Tem 50 membros. Então, quando se diz assim, a igreja evangélica cresceu, na verdade ela se dividiu. Ela se dividiu em 5, em 6, em 8, em 10. E aí por isso que tem muitas igrejas que eram grandiosas e agora elas vão ficando pequenininhas, porque são várias, né? Talvez o número de templos nos dê a ideia aumenta, de que cresceram. Mas assim, é claro, existe uma adesão à igreja evangélica e protestante. Por quê? Também porque para se ordenar um padre são 10 anos. Existem um padre para 30, 40 pastores. Então pastores tem de monte. Então assim, parece que é mais fácil. A gente não pode comparar, embora não é necessário apenas estudo para pregar a palavra de Deus, não acredito nisso, acredito que a boa vontade, o carisma, o dom não vem do estudo, vem de fato da espiritualidade também,
Mas um padre se prepara 10 anos, é muito difícil preparar um padre. Enquanto um pastor se faz um curso rápido, né? Acho que 6 meses, no máximo 1, 2 anos, às vezes nem curso se faz, né? E aí é pastor. Então fala, o padre não foi me visitar, mas o pastor veio. Mas veja, esse padre é um padre para a cidade inteira, né? Então tem essa necessidade, essa dificuldade que as pessoas às vezes não entendem. Também a questão do rito, a obediência à igreja que a gente tem, ao Vaticano. As igrejas são muito livres, cada um cuida do seu dinheiro, cada um faz o que quer, não se tem uma administração única. E isso vai possibilitando assim, cada um fazer o que quer, com o que entra, com o que prega o que quer, fala o que o fiel quer ouvir. E a igreja não é assim, né? A igreja ela tem toda uma doutrina, ela tem um segmento, ela tem uma obediência a seguir, tem superior. A gente tem a questão do Papa, né? Que é a sucessão apostólica. A gente não racha e diz, eu não gostei, vou embora, vou fazer a minha igreja. Não é por aí, né? Então a igreja evangélica ela se multiplica por causa disso, né? Se não dá certo ali, eu abro a minha. Né? Mas o que Lutero fez foi mais ou menos isso, mais ou menos. Ele tinha até eu sempre digo isso, Lutero tinha boas intenções, apesar que ele tinha também um desejo de casar, né? Com a freira lá, isso. Que eu esqueci o nome dela, não sei se é Quitéria, agora eu não me lembro o nome. Mas, por exemplo, quanto à questão de Nossa Senhora, Lutero nunca falou nada. Isso foi a questão da Virgem Maria, a questão das imagens, não foi o sentido que ele quis. Depois, alguns escritos dizem que ele até morreu em depressão, porque não era para ter sido como foi, mas se perdeu o controle. Hoje, a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de libertação. Na mão de muitos, ela vira uma arma. É um livro, um material de escravidão. Ela escraviza o fiel. Ela tira dinheiro do fiel. Então, assim, ela é uma arma nas mãos de muitos. Então, é um perigo. Então Lutero pensou no bem. Cada um vai ter a Bíblia na sua língua, olha que bom. Vai facilitar a leitura, mas foi um grande perigo, porque cada um interpreta como quer e faz dela o livro a seu bel prazer, né? A gente vê muito disso. Então, isso é perigoso. É perigoso. A Bíblia é um livro perigoso, né? Tem pessoas, eu brinco na igreja, tem pessoas que vai folhear a Bíblia, né? Lê a Bíblia errado. Vamos ver o que Deus quer falar para mim. Aí coloca a mão no meio assim da Bíblia. Muitas vezes os evangélicos fazem isso. Aí lá está escrito, seu olho leva a pecar, arranca-o. Tem gente que arranca o olho. Né? Absurdo. Então veja, é um livro que precisa ser bem explicado, precisa ter estudo para manusear a Sagrada Escritura. É inegável que dentro dos evangelhos, claro, não são todos, utilizam isso para dinheiro. Para dinheiro, mas existem muitos pastores bons. Não, com toda certeza. Mas você percebe que eles utilizam o que está na Bíblia para dizer o que eles querem. Sim, é o grande preconceito que se cria, né? Por exemplo, quando se fala em dízimo hoje, ninguém lembra da Igreja Católica. Todo mundo lembra da Igreja Evangélica. E quem criou o dízimo foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica, a Bíblia, mas existe um preconceito devido ao desvio que tem, né? Agora, por exemplo, vai só piorando agora a questão do governo, né? Que também teve aquele favorecimento ao pastor lá, não teve? No governo. Então o preconceito vai só aumentando. Pastor, né? Não é assim. Então acho que nós mesmos, a igreja também, alguns padres também, né? Não só os pastores, a gente vai criando esse tipo de coisa e vai manchando a imagem, a reputação da instituição, né? Mas a igreja evangélica está aí, cresceu, tem bastante gente. E a gente não pode esquecer que somos todos cristãos. Teve uma época que era chato, porque se usava a questão das imagens, idolatria, e não era nada disso, né? É anacrônico você interpretar a Bíblia, ali onde fala de imagem, e achar que são as imagens da Igreja Católica. Não são, até porque no Antigo Testamento o próprio Deus mandou fazer imagem, né? Mandou 2 querubins em cima da arca e a imagem da serpente no deserto. Então o problema não é a imagem, é o que se faz dela. É a concepção dela, né? Então, hoje, graças a Deus, já acabou muito isso. Até teve aí uma manifestação, não sei se é feministas, não sei o que foi, e que usaram imagens, quebraram a imagem de Nossa Senhora, usaram um crucifixo e penetraram o crucifixo em mulheres, não sei o quê. E pastores saíram em defesa. Tipo assim, as imagens, elas representam o cristianismo.
para os católicos. Então eles saíram junto com os católicos na defesa dessas imagens. Então eu acho bonito. Padre Zezinho tem uma música bonita que fala: tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões em outras religiões. Pensamos diferentes, oramos diferentes, mas numa coisa nós somos iguais. Adoramos o mesmo Deus e sofremos os mesmos ais. Olha, com certeza. No fim de tudo a gente sofre igual. Né? Mas vamos falar de coisas boas? Vamos falar. Páscoa, Semana Santa. Semana Santa foi maravilhosa. Foi maravilhosa. É um grande acontecimento, a Semana Maior, né? Os últimos dias de Jesus na Terra, que a gente celebra todo ano. Eu, particularmente, a minha vocação nasceu na Semana Santa. Eu gostei de ser padre, da ideia de ser padre, na Semana Santa. Eu gosto mais da Semana Santa do que do Natal. Certo. Porque o Natal eu penso assim, Jesus nasceu como todos nós, morreu como todos nós, mas a Semana Santa, a Páscoa, ressuscitou diferente, né? A ressurreição é o grande evento, né? Então a Semana Santa foi muito linda, tem todo o processo da Via Sacra, procissão do encontro, procissão de ramos, as procissões penitenciais 6 horas da manhã. E a catedral eu levei agora as tradições para lá, a guarda romana, né? Não sei se você viu, as vestes, a matraca, tudo tem uma explicação, é muito bonito. Eu participei muito dessas procissões quando fui coroinha, isso na época do latim ainda, né? Na época do latim, Dominus Vobisco. Dominus Vobisco, et Spiritu Tu. Tu, oremos. Entroímos ao altar Dei. Alguma coisa eu me lembro ainda. Mas era garoto ainda, né? E eu me lembro da matraca. A matraca. Eu tinha esquecido dela. A matraca é muito bonito, o sentido da matraca, né? Na Idade Média, quando os cristãos iam ser assassinados, por causa de Jesus Cristo, por causa da religiosidade, então a igreja, os padres, pediam que os fiéis batessem a matraca na madrugada para avisar o povo que haveria execução na praça, e para todo mundo ir lá rezar para quem ia ser assassinado em nome de Jesus. Então a matraca anuncia a morte. Então na Semana Santa se bate a matraca lembrando. Olha que bonito. Não sabia disso. Forte, né? Muito forte. Muito forte. Então se bate a matraca dizendo, olha, ainda morrem por Jesus. E para quem não sabe o que é matraca, é aquele pau que o pessoal bate para vender biju, né? Isso, aquele barulho seco, né? É. Que contrapõe o barulho do sino. O sino é um barulho alegre, a matraca é um barulho seco. Tá, 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 tá. Algo que até ensurdece, né? Incomoda. A morte incomoda. Incomoda, com certeza. Né? Vou pedir mais um minuto. Sim. E a gente volta já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco com o padre Vladimir e tem 2 assuntos para esse bloco. Primeiro, a parceria com a Associação de Acolhimento Fraterno Caiçara, que hoje é executado na Casa de Apoio São Pelegrino. Por que São Pelegrino? Primeira pergunta. São Pelegrino é o santo protetor contra o câncer, né? São Pelegrino de Lasiose, na Itália. Ele teve um câncer na perna e morreu disso e conseguiu ajudar muitas pessoas cancerosas, então ele é conhecido. Então, por ele ser o santo protetor contra o câncer, a gente colocou o nome da Casa de Apoio São Pelegrino, que é uma casa que acolhe pacientes que vêm tratar no Hospital Regional aqui de Caraguatatuba de radioterapia, que agora aqui é referência. Então, pessoas de todo o Vale do Paraíba, que não tem onde ficar, pessoas que nem condições têm. E aí vem a pessoa e um acompanhante. Então veio a Associação Acolhimento Fraterno Caiçara, através do Robertson, a Lu, Fadel, o João. E aí nós fizemos essa parceria, que foi uma maravilha, está sendo muito bonito. Hoje mesmo eu saí de lá, os pacientes estavam lá, hoje vai ter um café, vira e mexe tem um café, tem uma jantinha. Você entra lá, tem fisioterapeuta que às vezes vai, tem psicólogo, tem médico que passa. E o pessoal faz um trabalho magnífico. É um ambiente assim, uns choram, outros estão mais felizes. Pessoas que progridem na cura do câncer. Isso que é a maior maravilha. Tem um paciente lá, o seu Sérgio, acho que ele é de Cunha, se eu não me engano.
Ele chegou, o câncer estava 7,6. Ele está com 0,21. É o da próstata? É o da próstata. Conheci ele. Então, assim, ali é um clima de oração, de espiritualidade, de ajuda. E todo mundo está ali junto, tem evangélicos. A primeira paciente foi uma evangélica, o marido é pastor, ela é missionária. Ficaram ali, ficaram muito gratos. Eu até vou visitar ainda a igreja deles lá, que me convidaram, né? Lá em Lorena. Então, assim, tem que ter esse envolvimento. Eu não acabei de dizer no bloco anterior, nós vivemos os mesmos ais. Com certeza. Todas as discussões e todas as nossas picuinhas terminam na hora da dor, né? Na hora da dor. Eu vou perguntar, eu acompanhei a fundação da UFC, né? Logo no início que o João... É uma maravilha. Na verdade, quem teve a ideia, primeira foi a esposa do João, a Márcia, né? E ele encampou, levou, vem o Robertson, a Luciana, que são pessoas fantásticas. Como é que surge a ideia de aproveitar aquela área que era do antigo seminário, né, e destinar alguns dessas acomodações para essa parceria? Então a Lu e o Robertson vieram até mim e comentaram, né? Padre, tem aí esse lugar que fica como pousada. O senhor não gostaria, mas na hora me veio essa luz no coração de dizer sim. E o bispo estava viajando, né? Eu falei, nossa, mas será que eu vou ter que consultar o bispo? Como eu sou vigário geral, pensei, eu vou fazer tudo certinho. Quando ele voltar de viagem, eu anuncio para ele, né? Eu aproveitei um pouco disso e acabou dando certo. Ele ficou muito feliz, o Dom José Carlos. Ele tem um coração que não cabe no peito também. O difícil é o sobrenome dele, né? Chakorowski. É Chakorowski. Ele na verdade, é polonês. Sobrenome polonês. Mas ele é de Curitiba, paranaense. É paranaense. É paranaense, é. Então, deu certo. Então, tem essa parceria, a associação ajuda com a quantia por pessoa, acho que é R$15, uma coisa assim. E o demais, o dízimo paga, e os fiéis, e a coleta das missas. Os e tudo. voluntários. Os voluntários, está tudo ali trabalhando. O senhor não trabalhando. sabe, mas uma das pessoas que é voluntária e que transporta um dia por semana é a dona Marli. É mesmo? Olha que maravilha, tá vendo? A esposa do César. Que está ali na edição, né? Nós chamamos de suíte. Suíte. A edição é quando você vai pegar algo gravado e arrumar. Olha né? que dom, né? Que bonito. Que bonito. Essa parceria é maravilhosa e com certeza me faz deve tão crescer. Bem. Eu durmo bem pensando nisso. Parece que vai sair agora a aprovação, não sei se já foi votado. Já saiu na Câmara de Vereadores. Da Câmara de Entidade de... necessidade pública. De utilidade pública. Já foi aprovado. Opa, olha que maravilha, né? Nossa, com certeza. Uma maravilha. E nós vamos aumentar mais. Eu estou com outro projeto aí que eu não sei se eu posso anunciar, só vou dar uma palhinha. Eu estou querendo fundar um orfanato. Um orfanato? Mas ainda está em processo, em projeto ainda. Não, eu ia falar outra coisa, mas não posso falar. Eu tenho outro, mas não posso falar. Então não pode falar. Vamos estudando nos bastidores ainda. Mas, padre, nós vamos ter agora o início da Festa do Divino, que é uma festa tradicional. Né? Muito. Eu me lembro, eu estou aqui há 30 anos em Caraguá, né? 30 e poucos anos, e uma das primeiras festas de igreja que nós fomos era lá. Sim. Tinha um colaborador lá muito legal, né? Hoje ele não tem mais atividade, tá, até pela idade, mas ele que cantava o bingo, né? E eu me lembro da expressão que ele falava, a justiça do travessão. Sabe o que é? Não. Era o 38, que é o revólver 38. Eu não sabia. Para cada número ele tinha uma Justiça do travessão. 38. Olha que coisa. E sempre foi muita gente participando, né? Uma festa muito grande. Como é que estão os preparativos? Está todo vapor. Eu vi a sua live ontem. Ontem os colaboradores estão aumentando as prendas. Eu vi que você doou uma prenda, né? Tá festa de... tá aí. Já tá aí. Então, e aí tem bastante gente querendo colaborar. A gente está voltando mesmo, né? Com toda a garra. A festa vai ser muito bonita. Tem 15 prêmios, é um mês de festa. São 5 finais de semana. O prêmio maior é R$10 mil. Tem geladeira, tem notebook, tem tudo que você imagina, né? Fora as prendas menores, né? Que tem mesmo as rodadas extras, né? Certo. Mas a festa está muito bonita. Vai ter muita coisa gostosa, né? E todo mundo está convidado. E já está chamada aí na TV. Está chamada lá, de 29 de abril a 29 de maio, lá no Indaiá, na Igreja do Divino. Vai ser muito bonito. Por que escolheram a catedral dar o nome de Divino Espírito Santo? Na época em que foi elaborado, junto com o padre, acho que foi o padre Mateus na época, e outros padres que
pensaram onde seria feita a catedral e tudo, se deu justamente por causa do padroeiro da diocese, né? Divino Espírito Santo. E aí se escolheu o Divino e ficou a Catedral do Divino. Isso, A igreja ali começou numa escola, ali na PAI, depois foi crescendo. Quando o padre foi fazer, todo mundo achou um absurdo, que a igreja era muito grande pro Indaiá, né? Nossa. E aí hoje já não cabe, né? Tem missas que não cabe o povo. E ela tá muito bonita. Muito bonita. Dá muito trabalho ali. Ali tem um teto, um telhado, que aquilo ali nunca resolve. Não sei. É vazamento, a gente arruma, gasta, vaza de novo. Eu digo pro senhor que não é só lá, não. É um problema recorrente aqui. Meu Deus, é difícil. Mas é muito bonita mesmo a igreja. Nós temos a maresia, nós temos o problema de ventos muito fortes, que nem teve agora. Foi sábado, domingo, nós tivemos um noroeste muito forte. Sim, eu soube. E levanta telhado, derruba placa, né? É verdade. E muita chuva também. Muita chuva, muita chuva. Você sabe que o apelido de Caraguatatuba era... Caraguatachuva. E São Sebastião. Não, São Sebastião qual é? São Sebastião. São Sebastião não sabia também. Mas eu gostei do 38 ainda, tô com isso na cabeça. O nome desse cidadão é Bolinha, Bolinha, né? E ele foi vizinho aqui no Santa Marina e hoje ele tem uma padaria lá no Morro do Algodão. Olha só. Né? Hoje são as filhas que tocam, né? Mas ele sempre foi muito participativo na igreja. Que coisa. Né? E eu me lembro dele. Inclusive, ele ajudava na organização do encontro de casais aqui. Ah, sim. Acho que eu sei quem é, sim. A gente chama de Bolinha. Se me perguntarem o nome dele verdadeiro, eu não sei. Eu estou tentando me lembrar. Ele é gordinho, né? Não é o Carambola? Não. Não é o Carambola. Não é. Carambola era lá do Massaguaçu. Do Morro do Algodão. Fez uma pintura também. Não é ele. É a família Carambola. Não, a família Carambola que eu conheço lá do Massaguaçu. Então deve ser a mesma. Estão envolvidos com... são tradicionais. Sim. Com o mexilhão lá. Sim, também. Com o cultivo do mexilhão. Também. Uma pergunta que muitas pessoas têm curiosidade. A festa do Divino é uma grande festa, realmente representa uma arrecadação boa. Qual o destino que é dado para o que é arrecadado? Então, agora, além de ajudar a custear também a casa de apoio, que é mais uma despesa. É claro que a associação ajuda muito, mas não é só isso, né, que eles ajudam, existem outras questões. Interrompendo o senhor assumiu a catedral com uma dívida grande já. Uma dívida grande, 350 mil reais. Nós já pagamos uma parte dela na pandemia, graças a Deus. Mas assim, não foi uma dívida que foi feita à toa. Foi para a reforma da catedral. Então era preciso, então os padres que fizeram porque queriam o melhor, né, claro, para a igreja. Com certeza. Então a gente está ali, está pagando, mas está usufruindo do que está sendo, do que foi feito, né? Do que foi feito lá. Então a gente continua, né, pagando essa reforma toda e também uma parte vai para esse pagamento, a continuidade do pagamento, e é claro, as questões das obras de pastorais, movimentos e administração da catedral, né, que é um quarteirão, né? É uma quadra inteira. Bastante coisa para poder... E graças a Deus essa casa de apoio que não dá prejuízo. As pessoas às vezes, algum ou outro ainda tem a petulância de me perguntar se vale a pena. Eu falo, mas como assim vale a pena? Não tem nem o que discutir. Como vale a pena? Mesmo que custasse. Eu fico um pouco nervoso com essas perguntas, sabe? Mas se precisar, a gente tira dinheiro da flor da igreja para pôr lá. Com certeza. Né? Com certeza. Então acho que tem que pensar assim, né? Não tem que. Eu acho que a igreja tem que fazer seu papel e isso está dando muita alegria para mim. E o empresariado tem colaborado bastante. Também. Nossa, tem aí a associação comercial, tem bastante pessoas ajudando, empresários. Tem gente que adotou quarto lá. Olha só, para ajudar. Sabia. Então, assim, eu fiz de olho fechado e continuo de olho fechado. Eu não penso se está dando prejuízo, se está dando entrada. Não é a intenção. A casa de apoio São Peregrino. A ideia é o resultado. A ideia é trazer gente que não tem onde ficar para ficar ali. Se eu ver que está apertando alguma coisa, ou na luz, ou na água, ou no alimento, ou no médico, ou na fisioterapia, ou na ambulância, falando isso, eu estou esperando ainda que eu quero ganhar uma ambulância, sabe? Ali para a casa de apoio. Pediu para o prefeito já, não? Pedi, mas tem umas questões burocráticas, tem que ver. E aí eu falo, olha, se uma hora dá algum problema, aí eu vou pensar no que fazer, mas fechar jamais.
Só se eu sair dali e o outro que vier, mas fechar, por mim, nunca vai fechar. Quantos cômodos estão sendo usados hoje? Ó, tem ali, na verdade, são 14 quartos. Lá era o antigo seminário, Antigo seminário propedêutico. Aí a gente fez uma pousada que estava sendo usado para isso, né? E agora são 5, 6 quartos. Mas se precisar mais, vai passar a usar os outros também. É o que vier, vai entrar. Tem capela, tem cozinha, tem sala de reunião. Tem inclusive, lá na minha casa tem 3 quartos com ar-condicionado. Dependendo da situação do paciente, vai ficar lá em casa. Porque teve uns dias atrás que tinha um tratamento que estava acalorado e tal. Eu falei, olha, fica lá em casa. Tem ar-condicionado. Então acho que a gente tem que pensar além, né? Claro, claro. Você não tem que... A casa da gente é para isso. A casa do padre é a casa do povo. A casa do padre é a casa do povo. Não é a Câmara Municipal. Não é a Câmara Municipal, né? Mas é a casa do povo, né? A casa do povo, né? E se alguém tiver disponível aí um equipamento de ar-condicionado, acho que está precisando de ventilador também, né? Ventilador. Ventilador não pode ser de teto, precisa ser de parede, né? De parede. Pode parede mandar para lá. Se você puder ajudar, procure lá saber do pessoal da associação, né? Beleza. Tem alguma novidade específica para a Festa do Divino esse ano? A Festa do Divino, a festa social é mês de maio e a festa religiosa é de 30 de maio a 5 de junho. Dia 5 de junho, dia de Pentecostes, é o dia do Divino Espírito Santo, é o dia que vai ter mais, inclusive eu quero convidá-lo para fazer uma entrevista lá, uma reportagem lá. Mas irei, é o dia da procissão, vai vir grupos de Congada, Moçambique, Maracatu, Folia do Divino, Folia de Reis, cavalgada, passeio ciclístico, o padre vai no cavalo com resplendor. Tem a missa das 10 da manhã. Vai ser um domingo cheio de manifestações culturais. Estaremos lá com toda certeza. Né? Fazer uma chamada lá, uma reportagem bonita. E quem sabe transmitir ao vivo de lá. Quem sabe das 10. É verdade. A missa do Divino Espírito Santo. Com toda certeza. As Irmandades do Divino. Com toda certeza. Eu digo assim, o Espírito Santo sopra onde quer. O tema da festa esse ano é esse. O sopro do Divino, a esperança que se renova. Então vai vir Irmandades até de outras religiões. Você fala, mas vai vir Maracatu, vai vir um pessoal da Umbanda tocar. O Espírito Santo sopra onde quer. Então, essas manifestações ali naquele dia é para mostrar isso. Né? É a fé, a igreja, a missa, mas também esse envolvimento, essa miscigenação cultural e religiosa que nós temos. Beleza. Padre, nós estamos encerrando. Eu queria pedir, se for possível, que o senhor nos desse uma bênção. Dou com muito carinho, agradeço, César, você e a sua esposa, que eu já esqueci o nome de novo. Marli, pela eficiência do trabalho. Fiquei lisonjeado de ver aqui o cuidado e o aparelho que eles têm. Eu acho que a gente tem que passar para frente a TV Caraguá TV. Vou fazer de novo, porque eu mandei o link para Minas já, até para o prefeito da minha cidade. E muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, que você tenha muita saúde, continue nessa disposição, que você ajude muito a cidade, a casa de apoio, pessoas que precisam, religiões diversas, com esse seu trabalho, né? E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Mãe dos pobres, que desça sobre aqueles que nos acompanham, a vocês, César e Marli, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão. Obrigado de coração. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Caraguá TV, a primeira da cidade.